Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por mais esse dia aqui de estudo diário com vocês. Hoje vamos compartilhar aqui Doutrina e Convênios, sessão 110. Faltou a gente compartilhar aqui do versículo 11 ao versículo 16, que vai falar sobre as chaves do sacerdócio. Ou melhor, vai ser o recebimento das chaves do sacerdócio para Joseph Smith e Oliver Cowdery, tá bom? Que estão dentro do templo de Kitron no dia 6 de abril de 1836. Então, primeiramente, do versículo 1 ao 10 aqui, que nós estudamos, é falado da ministração do próprio Salvador Jesus Cristo, tá bom? A Oliver Cowdery e Joseph Smith ali. Logo após, né, a visita do Salvador Jesus Cristo, eles vão receber a ministração de 3 mensageiros especiais, tá bom? Que nós vamos ver agora, que vão trazer chaves do sacerdócio para continuar o trabalho aqui na terra. Então vamos lá, começando aqui no versículo 11. Diz assim: e depois de encerrar-se essa visão, a visão que ele está mencionando é do próprio Jesus Cristo ter aparecido a eles pessoalmente ali. Os céus tornaram-se a abrir, e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves da coligação dos 4 cantos da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Então, Moisés apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery e conferiu as chaves da coligação de Israel, incluindo, né, as 10 tribos que estavam perdidas, vai ser todas coligadas. A coligação de Israel, ela acontece por meio da pregação do evangelho, tá bom? Por meio de trazer pessoas para o evangelho de Cristo. Então, essas são as chaves que Moisés ele passou para Joseph Smith ali. Logo após, a gente vê no versículo 12, dizendo: depois disso, ou seja, depois de eles terem recebido as chaves do sacerdócio por meio de Moisés, depois disso, Elias apareceu e conferiu-lhes a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós, ou em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Bom, aqui então menciona que Elias apareceu. Esse é o versículo 12 aqui que nós estamos lendo, tá bom? No versículo 13 vai falar de outro Elias, que é o Elias o profeta, aquele que subiu aos céus, né, sem provar a morte, vai ser mencionado aqui. Então, aqui tem um Elias antes do Elias o profeta, que o nome é Elias, e ele está concedendo chaves aqui do Evangelho de Abraão, tá bom? Agora, quem é esse Elias, né? Elias, ele é um título, ele significa mensageiro, é um precursor, aquele que prepara o caminho. Por exemplo, João Batista, ele era um Elias, porque ele preparou o caminho para o Salvador, tá bom? Então aqui, esse Elias, né, que tem esse nome como título, né, de Elias, em hebraico, a palavra Elias também, esse nome, significa Jeová é Deus. O próprio nome Elias significa alguém que está prestando o testemunho de Deus, né? Porque Elias significa Jeová é Deus. E quando eu falo Jeová é Deus, eu estou prestando um testemunho de quem Deus ele é. Então, esse Elias aqui, mencionado, ele traz uma chave para Joseph Smith e Oliver Cowdery aqui, que é a chave, tá bom, do Evangelho de Abraão. Mas o que é Evangelho de Abraão? Bom, o Evangelho de Abraão, a palavra Evangelho significa boas novas, tá bom? E aqui, o Evangelho de Abraão são as bênçãos e responsabilidades que Deus deu a Abraão, tá bom? Então esse é o mencionado Evangelho de Abraão, que somente é alcançado por meio da expiação de Jesus Cristo. Somente é possível por meio da expiação de Jesus Cristo. É o mesmo Evangelho, mas como Deus ele prometeu a Abraão, então aqui foi mencionado como o Evangelho de Abraão. Quais são as promessas, né, desse Evangelho de Abraão para nós, né? Que foi dada na antiguidade, e o que significa isso para nós aqui. Então eu coloquei na descrição do vídeo aqui, para quem quiser ler depois, tá bom? Às vezes não cabe a descrição toda no vídeo aí no YouTube, então eu guardo, e se alguém me pedir, é só me mandar um WhatsApp, eu sempre deixo meu WhatsApp aí no final, aí é só pedir que eu mando, tá bom? A descrição do vídeo, o que eu falei, tá bom? Então tá aí.
Vamos lá, o que é então o Evangelho de Abraão? Essa expressão se refere às bênçãos e convênios e responsabilidades que Deus deu a Abraão, conforme eu mencionei. E que agora elas estão restauradas por meio dessa chave, né, que Elias trouxe ali, ele restaurou, oferecida em nossos dias por meio de Jesus Cristo, por meio do sacerdócio. Então vamos ver aqui quais são essas bênçãos prometidas, né? Primeiramente, essas promessas, né, feitas a Abraão, tá lá em Gênesis capítulo 12, capítulo 17, capítulo 22, está na Pérola de Grande Valor também, lá em Abraão, capítulo 2, do versículo 9 ao 11, tá bom? Então vamos aqui para as promessas, né, aqui. Primeiro, ele promete a Abraão uma posteridade eterna, tá bom? Uma posteridade que não daria para ser contada, de tanta gente que é. Então essa era uma das bênçãos prometida a Abraão. Isso inclui a linhagem sanguínea de Abraão, mas também aqueles que entrariam para o convênio por meio do batismo, se tornaria também filhos e filhas de Abraão, tá bom? Então ele promete uma posteridade. Quando essa chave ela é restaurada, essas mesmas bênçãos estão sendo concedidas a nós para que nós sejamos ligados à família de Abraão, à família do convênio do Senhor, tá bom? Para que nós possamos ter as mesmas bênçãos que foi prometida a Abraão. Segunda coisa que foi prometido, né, para Abraão foi o sacerdócio, o poder ali, né, o poder de Deus e o sacerdócio. E isso é prometido falando que por meio dele, ou seja, do sacerdócio, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio deste poder, tá bom? Então, ou seja, Abraão e a sua posteridade teria direito a esse sacerdócio, tá bom? Para abençoar todas as famílias. Essa então seria a segunda principal bênção, né, para Abraão ali. A terceira é citada como exaltação e bênçãos eternas, tá bom? Que nós recebemos por meio dos convênios que nós fazemos no templo, tá bom? Convênios que vai nos trazer exaltação e vida eterna. Então essas são as três principais bênçãos, né, conferidas no que nós chamamos aqui, né, de Evangelho de Abraão. E aqui, conforme falamos, foi conferida por meio de Elias, tá bom? Que significa, é um título que significa ali Jeová é Deus, né? É um testemunho de Deus ali. Vamos aqui então para o versículo próximo, aqui o versículo 13, que diz assim, ó, concluindo esta visão, ou seja, depois dele ter recebido, por meio de Elias ali, as chaves, né, da restauração, né, do Evangelho de Abraão, que significa ligar também famílias para a eternidade, tá bom? É o que fazemos no tempo, convênios, né, famílias eternas. Agora, então, no versículo 3, concluindo essa visão, ou seja, depois de Elias ter conferido a chave ali do Evangelho de Abraão, vai falar de outro Elias aqui, ó. Outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, o que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: Eis que é chegado plenamente o tempo, proferida pela boca de Malaquias, testificando de que Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida como uma maldição. Aqui, quando fala que a terra não ser ferida com a grande maldição, a maldição seria um grande desperdício. Elias, o profeta, ele traz o poder selador para unir o coração dos pais aos filhos. Juntando com as outras chaves, seria fazer a coligação de Israel, mas em ambos os lados do véu, tá bom? Fazer o trabalho tanto aqui por nós, pelos vivos, mas também vicariamente por aqueles que já se passaram, tá bom? Então é essa chave aqui que Elias, o profeta, está trazendo aqui. Para quê? Para que a terra não seja ferida com a maldição. A maldição seria um desperdício, pessoas que não tiveram feito convênios com Deus, mas que foram boas pessoas, que honraram a Deus, e falta esses convênios. Então elas podem receber esse convênio,
para receber as mesmas bênçãos de Abraão, né, do Evangelho de Abraão e da coligação de Israel. E aqui então o versículo 16 diz: portanto, a chave dessa dispensação são confiadas nas nossas mãos. Assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Bom, aqui então a gente pode observar que lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, tem essa profecia de que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Elias viria primeiro. E os judeus comemoram, né, a Páscoa, também deixando um lugar na mesa para Elias, porque, de acordo com a profecia, Elias viria antes da segunda vinda, tá bom? E a data coincide aqui com a revelação, né, com o dia 3 aqui de abril de 1836, coincide com a Páscoa dos judeus. Enquanto os judeus abriram suas portas, né, eles comemoram dessa maneira, eles abrem a porta, alguns deixam uma cadeira na mesa ali, para que Elias entre e possa celebrar a Páscoa com eles, né? Deixa uma taça de vinho ali, o lugar na mesa para Elias, deixa a porta aberta para que Elias possa entrar, porque a profecia menciona que Elias vai vir antes, né, de Jesus, vai vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Então eles deixam ali preparado e realmente cumprindo essa profecia, Elias ele vem então, mas no templo de Quitra, na mesma data, tá bom? Restaurar essas chaves seladoras aqui de unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, unindo assim as gerações, né, para receber essas bênçãos, tá bom? Por meio do trabalho vicário também. Então, essa é a mensagem, né, que nós compartilhamos hoje. Ela coincide muito com o discurso da conferência de abril de 2024, pelo presidente Nelson, falando de alegrar-se com as chaves, né, do sacerdócio, tá bom? Então, eu sou muito grato por viver nesta época em que as chaves do sacerdócio, elas estão presentes com a liderança da igreja, e nós temos a oportunidade de ir ao templo e fazer convênios, né, por meio dessas chaves, por meio do poder do sacerdócio, para nossas famílias serem unidas para sempre, para toda a eternidade junto com o Senhor. Então é esta mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.